começa com uma reportagem muito interessante. Como recuperar alguém que se envolveu no mundo do crime? É possível? O nosso sistema carcerário faz muito pouco ou nada para contribuir com essa recuperação. Mas há esperança sim. E a gente vai conhecer agora pessoas que estiveram apartadas da sociedade por terem cometido algum crime e que foram resgatadas pelo amor da família. Reportagem emocionante que a gente discute daqui a pouquinho aqui na nossa mesa, da Viviane Barbosa. A ambição pelo dinheiro fácil. É achar que estrutura material era mais importante. O mundo do crime parece não ter volta. É que ter aquela moto, aquele carro, daí eu acabei se envolvendo com o tráfico. Mas a família pode ajudar, e muito, a resgatar valores. É difícil ficar longe da nossa família. Meu tio, pra mim, é tudo. É um pai, é um herói. É aquele que eu sei que quando eu tiver caído lá embaixo, ele vai me dar a mão. Rosimeire fez parte de uma quadrilha que fraudava linhas telefônicas. Ela ficou presa por 6 anos. Neste período, refletiu e enxergou a dor que causava na família. Para mim, me fez avaliar que como eu podia dizer que amava se eu estava causando sofrimento a essas pessoas que eu amo. Na mesma época, o filho de Rosimeire, que era menor de idade, também se envolveu no mundo do crime, tráfico de drogas. Luiz Felipe foi encaminhado para a Fundação Casa. E quem mais sofria com tudo isso era o casal Dona Maria e seu Neucino. Eu sentava numa mesa, né? Aí ele passava um menino, passava outro, ele nada, eu ficava olhando, de repente vinha ele, com aquela carinha de choro, né? Quando ele via a avó. Aí ele sentava, conversava comigo, tudo, né? Eu ficava escutando. Aí ele falou: ai, vó, esse lugar não foi feito para ninguém. E olha, eu vou sair daqui, nunca mais na vida a senhora vai me ver eu nesse lugar. Família unida, olha, é tudo na vida. Mesmo presos, mãe e filho nunca deixaram a distância abalar o amor que um sentia pelo outro. Sempre que possível, a gente estava mandando carta um para o outro. E eu lembro que eu sempre finalizava as cartas dizendo: por amor nós iremos vencer. E ele, nas cartas, começou a colocar no final das cartas também, encerrando as cartas dele, dizendo: como você sempre diz, por amor nós iremos vencer. A Dona Maria, esta mulher forte, nunca desistiu da família. Ela acreditava no futuro diferente, numa vida fora do crime. Quando a gente ia visitar, a gente sempre saía, né? Sabia que um dia ia sair dessa vida, né? Voltar a trabalhar e ser pessoas do bem. Pessoa do bem. E o desejo de Dona Maria foi atendido. Filha e neto conseguiram retomar a rotina. Rosimeire trabalha numa cooperativa de egressos que ajuda ex-detentos a reintegrar ao convívio social. Agora, ela quer escrever uma história diferente, ser um exemplo de superação para os amigos e familiares. Mesmo que hoje eles já digam, que já se sintam bastante orgulhosos, né, de ver que nesse 1 ano que eu saí, eu estou trabalhando, lutando para recomeçar, né, buscando criar meus filhos de forma digna, honesta, mas ainda eu sinto que falta algo ainda, né? Luiz Felipe também mudou. Após permanecer 9 meses na Fundação Casa, serviu ao Exército e hoje trabalha numa metalúrgica. Aos 20 anos, ele faz planos para o futuro. Eu pretendo fazer uma faculdade ainda, de engenharia mecânica, que é. Experimentar a vida militar ajudou Luiz Felipe a ter disciplina. A foto como soldado foi parar em um porta-retrato na mesa de trabalho de Rosimeire. Uma imagem que serve de inspiração. Eu quero de fato que eles se orgulhem, né, de mim. Jefferson também passou pela Fundação Casa. Ele e os amigos foram pegos pela polícia numa tentativa de assalto em Arujá, interior de São Paulo. Abordou a primeira vítima, depois mais pra frente abordou outra vítima. Quando nós estávamos indo embora foi quando nós foi abordado. Para nós foi um baque quando aconteceu o fato, né? O que Jefferson fez não condizia com a educação que recebeu da família. Às vezes conversava, mas sentia uma solidão por causa que não tinha minha família. Estava faltando algum pedaço de mim, que era a minha família, então sofri bastante lá dentro.
O Jefferson cumpriu 7 meses de medida socioeducativa. Quando ele saiu da Fundação Casa, teve a sorte de ter um tio que o trata como filho. O jovem ganhou um emprego nesta oficina mecânica e recebeu 2 coisas muito importantes: amor e confiança. O homem, ele tem que ter as coisas do seu suor, né? Não fazendo as coisas erradas. E ele, naquele momento, ele entendeu. Eu falei para ele, eu vou tirar você daí, que eu vou te dar mais uma chance. Não só eu, como toda a nossa família. Jefferson foi um interno disposto a mudar de vida, segundo a diretora da Fundação Casa de Arujá. O apoio da família foi fundamental para a recuperação dele. Faz toda uma diferença, né? Tem todo um resultado positivo quando da saída dele. Mais condição de se reintegrar, mais condição de recomeçar, né, a sua vida e de acreditar que as possibilidades que ele tem de mudança de vida são reais, né? Sempre mandando carta, ligação, quando ia visitar, sempre mandava beijo pelos meus pais. Se o menor não for amparado, as chances dele retornar ao crime são grandes. Só no estado de São Paulo, 13% dos adolescentes voltam a cometer delitos. Um número preocupante. Acontecem casos que o adolescente chega de uma forma na instituição, com um tipo de mentalidade, e ele consegue desenvolver, mudar, só que quando ele sai, ele não tem esse suporte da família, um suporte social, e aí, infelizmente, ele pode voltar para o mundo do crime. Longe da marginalidade, Jefferson planeja uma vida melhor. Casar, construir uma família, mostrar para muitos que lutando, que na dignidade pode vencer, pode ter aquilo que verdadeiramente quer. E do passado, ele aprendeu uma grande lição, que vai levar para sempre. Você tem uma escolha, né? Ou você vai pro lado mal ou você vai pro lado bom. Eu procurei ir pelo lado do bem. Parabéns, viu? Parabéns. Célula da sociedade, a família, é tão importante isso. E como? E os protagonistas dessas histórias aí, emocionantes, inspiradoras, estão aqui para contar detalhes dessa lição de vida. E com eles, o psicólogo clínico está aqui com a gente, o Alexandre Ribeiro, que já veio várias vezes ao programa, que a gente gosta muito. Eu tô vendo o seu sorriso e eu acho que é o que muita gente está fazendo em casa, sorrindo, porque é uma vitória da vida, da família. Eu penso que o importante no exemplo que eles estão nos dando hoje, nessa manhã, é a vontade. É incrível quando a gente tem vontade, a gente pode transformar. Mas para transformar, a gente precisa sair de cima do muro, não é? Precisa ter uma decisão. E a família, nesse sentido, ela precisa ousar, né? Nessa vontade. Ousar construir um outro olhar. Um olhar que quebre a discriminação. Porque é muito duro quando nós reduzimos a pessoa a um momento da vida, a um ato. Então, nós não podemos nunca generalizar. Aquela pessoa é muito mais ampla do que aquele ato. Sem negar o ato, claro, mas nós precisamos ver a pessoa. Alexandre, é muito importante a gente entender isso, porque a gente está falando mais uma vez aqui de luta contra o preconceito, de enfrentamento do preconceito, que é o preconceito contra o ex-detento, contra o ex-interno, contra aquele que em algum momento escolheu um caminho errado, mas que quer voltar. Então, para a gente entender isso, entender esse momento de transformação, a gente vai conversar primeiro para entender a história dessas pessoas. A gente vai conversar com o Jefferson, com o Josias, que estão aqui com a gente, com a Rosimeire e com o Luiz Felipe. Vou começar com a Rosimeire. Rosimeire, porque vocês dois estiveram afastados da sociedade. Ele como interno da Fundação Casa, você como detenta. Como você entrou no mundo do crime? O que te levou a isso um dia? Eu acho que alguns fatores que levam, talvez seja o dinheiro fácil, né? Porque eu não acho justo dizer que seria ganhar mais dinheiro para o sustento dos meus filhos, uma vez que eu não consultei eles. Porque se eu tivesse consultado, certamente eles iriam dizer que queriam ter por perto, né? E não que eu estivesse correndo o risco de estar longe. Eu acho que é a ganância mesmo do dinheiro fácil, acho que é um dos fatores que levam. E no caso do Luiz Felipe? No meu caso foi assim, minha mãe já tinha ido, daí ela era a única pessoa que eu contava mais assim, porque é só eu, ela e meu irmão. Daí tentei me ocupar a cabeça, sabe, para não ficar sempre pensando nisso. Daí na escola já começou a ter problema, de gente querer saber
você não quer falar com ninguém isso daí. Você já foi vítima de preconceito na escola porque sua mãe tinha sido presa? Já tem um negócio que uma professora falou pra mim que eu não esqueço até hoje. O que ela falou? Eu tava dando trabalho na escola, minha avó foi lá, ela falou assim pra minha avó que eu não tinha mãe, não tinha pai, que minha avó tinha que internar eu, assim, que eu tava dando muito trabalho. Para a gente entender o que o Luiz está falando, e o que a Rosemary está falando, sem julgar de forma alguma, você imagina só, você em casa, que tem um filho, tem uma filha, ele com 9 anos de idade, a mãe foi presa. Ele não tinha a presença do pai na casa, sem dúvida nenhuma. Isso deve ter influenciado. E ele perdeu, no meu modo de entender, perdeu a referência. Perdeu a referência do pai, perdeu a referência da mãe. Aí foi morar com os avós. Quando você foi preso pela primeira vez, você acha que dentro da Fundação Casa, você recebeu o apoio para modificar, ou a gente viu você lá no Exército depois? Ou foi o Exército que te motivou? Assim, pra mim os dois foi essencial, sabe? Tinha que passar por aquilo. E no caso da Fundação Casa mesmo, assim, tem os psicólogos que conversam bastante com a gente, a turma da assistência social, os educadores, assim, e distrai um pouco também, né? Mas eu acho que, assim, que na Fundação Casa devia ter um pouco mais de atenção, assim, O que você acha que falta? A oportunidade? Você aprendeu uma outra coisa? Você... Assim, uma preparação, assim, melhor, assim, né? Pra você já não sair de cara sem rumo. Você já sair com um objetivo já. Tipo, uns cursos melhor, algumas coisas assim. Para poder ajudar você a voltar à sociedade, que é o que a gente estava falando aqui. E, Rosemary, o fato dele ter também ter sido afastado da sociedade, porque acabou entrando no mundo do crime também, você acha que foi essa a sua recuperação, o seu gatilho? Você falou assim, olha, eu estava dando um mau exemplo para o meu filho, olha o que eu fiz. Eu preciso agora dar um bom exemplo. Foi isso que passou pela sua cabeça? Eu acho que da primeira vez que eu fui presa, ele tinha 9 anos, como ele já disse. Da outra vez que ele era adolescente, estava envolvido, foi para a Fundação Casa, realmente, eu sentia como se eu estivesse tirando 2 cadeias. Se estivesse cumprindo 2 penas, né? A minha e a do meu filho, porque eu me sentia responsável também por ele estar lá. Já que uma vez eu era a referência dele, né? Ô, Rose, eu percebi que você ficou bastante emocionada. Bastante. Você que está aqui com a gente, que tem família, que tem filho, imagina o peso que é quando você faz alguma coisa e vê o seu filho reproduzindo, principalmente de maneira errada. Uma pessoa que já está presa, que já está cerceada dos seus direitos, da sua liberdade, já passa um monte de coisa na cabeça. Já deve ter, mesmo tendo cometido um erro, passado um monte de coisa na sua cabeça do que poderia acontecer com ele aqui fora, né? Mesmo sabendo que os avós estavam cuidando. Por que dessa emoção? É mais em função da sua história ou da dele? De ambas, eu acho, né? Porque eu sei que ele passou muitas coisas lá dentro, eu também vivi muitas experiências difíceis lá dentro, né? Mas que realmente me fizeram me dar conta de que realmente não tem como você dizer que ama alguém e causar sofrimento a ela ao mesmo tempo, né? E eu não tinha esse direito de fazer as pessoas que eu mais amo continuar sofrendo. Então eu tinha que realmente dar uma nova direção na minha vida. Você conseguiu trabalhar essa culpa? Porque eu imagino que na saída de vocês também sofreram muito preconceito. Sim, muito, muito. No começo, eu me culpava muito mais, né? Eu tenho um filho, o Gabriel, que tem 13 anos agora, então eu ficava aquela coisa de querer tudo que eu podia dar, eu queria dar ao mesmo tempo e fazer todas as vontades dele, só que eu vi que eu estava agindo errado, que eu não podia agir dessa forma, né? Nem tudo para um lado, nem para o outro. Nem tudo para o outro, porque aí eu tive que realmente ouvir muitos conselhos de muitas pessoas amigas, muitas pessoas próximas, falar, não, supera esse sentimento de culpa e recomeça realmente, né, fazendo direito como tem que ser. Rosemary, hoje você trabalha justamente com a inclusão de ex-detentos. Na Coopereza, isso te ajuda também? Ajuda pessoalmente? Te faz bem? Olha só, o que eu não tive, eu quero que outras pessoas tenham. Por exemplo... Lá no Projeto Coopereza, eu vejo que a minha história podia dar certo, porque tem inúmeros exemplos lá que deram certo, né? Então, isso, de fato, me fortaleceu muito, muito mesmo, em continuar acreditando que eu podia recomeçar assim.
Olha, aliás, esse é o tema da nossa enquete de hoje. Você daria emprego a um ex-detento? Eu já aproveito para acrescentar que é um ex-interno também. Porque às vezes o jovem precisa trabalhar, ele nem tem tanta formação, às vezes ele tem menos formação ainda, normalmente tem, até por conta da experiência, do que um ex-detento. Você daria uma oportunidade, você daria um emprego a uma pessoa que passou por essa situação? Vocês hoje, vocês sentem ainda esse preconceito? Você, porque a sua mãe com certeza sente que ela vê isso acontecer, que ela trabalha com essas pessoas lá, então ela vê o preconceito todos os dias. Ela tem que quebrar esse preconceito para dar oportunidade para essas pessoas. Ela trabalha com isso todos os dias. Você sente esse preconceito? Acho que existe bastante aí ainda. Porque... No Exército, por exemplo, você sofreu depois quando você foi para lá? Não, o subtenente sabia de tudo, ele aceitou numa boa. Ele falou que ele até gostava da minha história, assim, que ele falava que podia ser exemplo para muitos também. Mas, assim, em curso, essas coisas assim, é que a gente que passa por isso prefere não ficar muito comentando, assim, sabe? Pra já evitar isso daí, já. Porque não tem jeito. Você tem vergonha do que você fez? Não, vergonha não, tenho orgulho. Porque... Não, do seu passado, do que você fez de errado. Do que eu fiz de errado, eu me arrependo bastante, só que tem coisa que a gente tem que passar, né? Às vezes a gente tá passando um sofrimento agora, para mais para frente saber superar outras coisas também. Né? Olha que interessante. Observando a narrativa de vocês, eu acho que vocês foram tão precisos, né? Há uma diferença profunda entre culpa e arrependimento. Perfeito. Né? A culpa, ela é improdutiva. Eu ficar me chicoteando aqui não vai resolver absolutamente nada. Arrepender-se é a gente buscar um novo olhar, um novo caminho. Olha, aquele caminho que eu estava não foi legal, não gerou uma série de dificuldades para mim, para outras pessoas, eu não quero mais. Não é? E eu vou construir um novo olhar, um novo caminho para a vida. Então, eu gostei muito da palavra que você usou. Eu me arrependo. Mas não é mais a culpa, como você disse, não é. Eu fui superando a culpa, porque a culpa, ela não dá garantia de que a gente não vai outra vez praticar aquele ato. Pelo contrário, é o que você disse. Se eu ficar com a culpa, eu começo a sufocar meu filho, super proteger, eu entro numa depressão, não saio de casa, você nem conseguiria vir num programa prestar esse serviço à comunidade. Para você estar aqui dando exemplo, você precisa sair da culpa. Você tocou num ponto importante. Quando você falou sobre prestar esse serviço à comunidade, vou passar agora para essa outra dupla que está desse lado aqui, que é o Jefferson e o Josias. A história deles é um pouquinho diferente. O Jefferson também é um ex-interno. O Josias não. O Josias é o tio dele que tem uma oficina e que foi lá ajudar a resgatar esse menino. Sejam muito bem-vindos. Bom dia para vocês. Obrigado. Conta, antes de mais nada, como é que você entrou nesse caminho errado, Jefferson? Bom, se eu falar que eu entrei nesse caminho por falta de conselho, eu tô mentindo. Tive bastante conselho de família, até da família da minha namorada, sempre vinha dando conselho pra mim. Mas, tipo, eu fui querer sair, sempre gostei mesmo de sair, de ir pra balada, gostava de passear com os colegas, andar de moto, de carro. Então chegou um tempo que os meus colegas chamou pra mim com eles na cidade de Arujá. Eu moro na cidade de Guarulhos. Eu falei, vamos, fui com eles. E no momento eles falaram que ia cometer esse ato passional. E no momento eu tava com eles, acabei me envolvendo com eles. Você foi no embalo? Foi coisa de momento. Chegou no momento, me envolvi com eles, lá na hora nós abordou as vítimas. Mas hoje verdadeiramente me arrependo bastante disso. Sei que isso daí não é bom pra ninguém. O que eu passei eu não quero que ninguém passe. Se puder ir pelo lado da dignidade, que é o correto, é o certo, bastante na dignidade, honestamente, para na sociedade chegar a você de uma forma diferente. Porque para nós mesmo, que nem o Luiz falou, tem alguns preconceitos, e preconceitos sim, bastante escola. Talvez você está em um lugar, pessoas que te conhecem comentam sobre você, aquele adolescente, aquele jovem ali já passou por fundação, então gera bastante preconceito, assim. E o papel desse tio? Como é que foi? O que esse tio fez para colocar você no caminho certo? Bastante conselho, falava recado pelos meus pais que eles não poderiam ir visitar. Quando ele pôde visitar, sempre conversei bastante com ele na visita, sempre dando conselho, é dessa forma, não faz assim, deixa eu te ajudar, sabe que eu gosto de você bastante. Então eu ainda tenho ele como um pai, um exemplo, me espelho nele por causa que ele dá frutos bons, então é o meu espelho. Procuro sempre estar fazendo as coisas certas do jeito que ele falou pra mim. Se eu vou fazer alguma coisa hoje em dia, já pergunto pra ele, tio,
tô fazendo dessa forma, essa forma tá certo, será que eu vou quebrar a cara, como que vai ser, será que vai dar certo? Então ele sempre vem me dando conselho, sempre me ajudando bastante. Ô Jefferson, eu queria fazer uma pergunta para você e para o Luiz, porque tem muita mãe, tem muito pai, tem muito tio, muito vô, muita avó que está assistindo a gente agora, que com certeza tem medo que o filho vá pelo mesmo caminho que vocês foram um dia. Porque a gente nunca sabe, às vezes, com quem o filho está andando. Às vezes a gente acha que sabe, mas no momento de distração, entra numa balada errada, né? Conhece uma pessoa ali na rua, às vezes na própria escola, enfim, e se influencia, como você mesmo disse. Eu queria que vocês tentassem explicar para quem está em casa o que leva um jovem a entrar no crime. Qual que é esse sentimento, essa vontade? É a ambição pelo dinheiro? É a adrenalina de viver o momento ali? É querer aparecer para os amigos ou até mesmo chamar a atenção dos pais? Queria que vocês pudessem explicar para que a gente pudesse entender um pouquinho como funciona a cabeça do jovem e até ajudar esses pais nesse controle dentro de casa. Na minha opinião, assim, acho que é casos à parte, né? Cada pessoa vai ter o seu motivo. Às vezes é por dinheiro, por ganância de dinheiro, às vezes é por embalo, quer se mostrar para os amigos. Ou às vezes porque já cresceu acompanhando aquilo dali, já vem assistindo isso no lugar onde mora, essas coisas, e acaba se influenciando desde aí. Já. Acha que é o certo. Bom, que nem o Luiz disse, também porque tá passando por isso, familiar que já vem ter feito nisso, que nem hoje em dia bastante a tentação, quer tentar, quer roupinha de marca. Então isso vem influindo, quer ver um colega com carro, ele não pode estar tendo aquela condição de ter um carro ou uma moto, então ele quer ter, então acaba acontecendo, acaba fazendo esse ato passional, cometendo esse ato passional. Josias, como você trabalhou isso para recuperar o Jefferson? Quando você percebeu, eu preciso fazer alguma coisa porque eu preciso colocar esse menino no caminho certo e eu posso fazer alguma coisa. Porque essa sensação de poder está muito na mão da família ali. A família fala, eu posso fazer, agora como eu vou fazer? Eu preciso ajudar. Primeiramente, bom dia a todos. Né, eu sempre frisei para ele, né, que o caminho errado é o pior caminho que uma pessoa pode ir. E nisso aí, né, nós nunca pensamos que vai acontecer com nossa família. Sempre vê que vai acontecer com a família dos outros, você nunca pensa que vai acontecer com a tua família. Quando aconteceu com ele, para nós foi um baque, foi uma coisa muito assim que deixou a família, todo mundo chocado, né? E nisso aí nós conseguimos superar, porque vamos resgatar, porque não é um menino perdido. Sempre teve uma boa educação, sempre teve todo mundo ali junto com ele, então vamos todo mundo ajudar. E nisso aí eu tenho oficina mecânica, como eu sempre me dei muito bem com ele, né? Então eu falei, eu vou tomar a frente para tentar ajudar ele. Não para ser o pai dele, mas sim, simplesmente para ser mais um pai, né? Para que ele venha entender que a vida, ela pode ser mudada de uma forma que aquelas pessoas que vêm de pequeno se tornam grandes. Né? E nisso aí aconteceu que eu fui lá e dei uma força para ele. Ele está comigo sempre. É um bom funcionário? Comigo. É um bom funcionário. Olha, você está ligando a televisão agora, a gente está falando sobre a recuperação das pessoas. Casos de... A gente tem 3 exemplos aqui, pessoas que foram para o mundo do crime, saíram do mundo do crime, voltaram à sociedade. Ou seja, é possível. Nesses casos específicos aqui, foi o apoio da família. Infelizmente, a gente sabe que nem sempre isso acontece, que na maioria dos casos as pessoas continuam no mundo do crime, muitas vezes até destroem a vida das suas famílias. O que a gente viu aqui foi diferente, o que nós estamos vendo aqui é diferente. E tudo passou pela oportunidade que começou dentro de casa. E a partir daí a gente fez até uma enquete. Vamos ver o resultado da enquete aqui, dá uma olhada. Que fala sobre o apoio da sociedade. Olha, gostei disso. Você daria emprego a um ex-detento? E eu ampliei isso a um ex-interno também. 64% dos nossos internautas disseram que sim. 36% disseram que não. Edu, o que você acha? Você acha que a sociedade está preparada para apoiar essa mudança, para ajudar a fazer essa mudança? Inclusive, essa pergunta tem a ver com tudo que a gente está falando. Uma coisa é você aceitar, a outra é você dar oportunidade. Um jovem precisa de oportunidade, uma mãe muitas vezes precisa de uma oportunidade, um tio precisa, o sobrinho precisa. E eu acho que, assim, muitas vezes a gente sempre vê o problema na casa do outro. A gente fala assim, meu filho está andando em mal companhia. Mas você já parou para pensar que muitas vezes uma mãe pode estar falando que o seu filho pode ser a má companhia do outro? É mais fácil sempre transferir o problema. E eu acho que numa situação como essa, um adolescente, o quanto antes a gente detecta um problema, a gente conversa, a gente vê, é melhor. Enxergar o problema de frente e não ficar empurrando sempre o problema para a casa do amigo, para o outro amigo, e trazer o problema para si, tentar resolver, é sempre o melhor. E nunca desistir, né? E nunca desistir. Posso
comentar algo? Claro que pode. Assim, na pergunta ali você pergunta assim, quem daria chance de emprego pra gente? Mas quem daria o preparo pra gente sair pro emprego? Pra gente entrar numa metalúrgica, no caso, alguma firma grande. Quem daria esse preparo pra gente? Que foi justamente o que você falou da própria Fundação Casa. Esse preparo já deveria começar, inclusive, durante a internação. Pra gente não sair perdido, já sair com rumo já. Eu acho que nós podemos aqui tirar uma lição também muito importante. Você disse assim, que o que faz a pessoa ir para o crime? Você falou ganância. Eu repensaria até um pouco isso. Eu acho que muitas vezes o ser humano ele é muito semelhante. Ele quer o quê? Ele quer ser feliz, ele quer poder se inserir socialmente. Por que ele quer essas roupas de marca que você falou, o tênis? Para ele ser valorizado, para ele ter a namorada que ele gosta, para os amigos respeitarem ele. O ser humano quer partilhar da sociedade, quer se inserir, quer viver dignamente, quer oferecer uma boa vida para os seus filhos, um bom estudo, etc. Claro que existem casos de uma ganância exacerbada, mas muitas vezes é isso que você falou, eu quero me inserir. Bom, mas o que acontece a partir daí? Eu não tenho as ferramentas para me inserir. A sociedade também não está me habilitando. Aí nós vamos entrar na crise da educação, não é? Aí nós vamos questionar as instituições que deveriam estar recuperando as pessoas, trabalhando na prevenção. Então a pessoa vai se sentindo incompetente, sem habilidades. Então o que ela faz? Ela vai para uma situação que você chamou do dinheiro fácil, que é para uma situação onde você vai desenvolver, entre aspas, habilidades negativas. Por isso que é importante a gente mudar esse cenário. Aqui a gente deu exemplos dessa mudança com a família, mas a gente quer que a sociedade faça o mesmo e as instituições também.